Olá, agora eu vou falar um pouco sobre a minha experiência no estágio durante o período de pandemia. Inicialmente, nós não estávamos liberados para estagiar. Após um período e confirmação, nós fomos autorizados a retomar os estágios, somente os estágios. E nós concordamos, apenas aqueles que concordaram em começar os estágios, o que foi meu caso. O local que foi destinado a mim foi a clínica Life Center Multidisciplinar Fisioterapia e LTDA, cuja proprietária é a Gisele Helena do Nascimento Loures. Assim que fui destinada a este local, reuni com as estagiárias que também destinaram a este local e fomos ao encontro da mesma. Quando chegamos lá, ela marcou uma reunião conosco e com todos os funcionários da clínica. Nessa reunião, ela nos apresentou a infraestrutura da clínica, nos apresentou as salas e nos apresentou aos funcionários da mesma, explicando como seria o funcionamento, quais seriam as buscas da mesma em relação a nós, quais aprendizados nós passaríamos neste período. E foi muito interessante, porque essa confraternização nos permitiu saber como seria este período e nos organizar. Explicou os horários de funcionamento, como seria o período de estágio. Depois dessa reunião, ela dividiu em duplas para que fôssemos realizados atendimentos em duplas. Eu iniciei no período da tarde. No dia seguinte, eu comecei o estágio no período da tarde, eu e a minha colega de curso. Então, assim que iniciado, eu pude observar ainda mais como era o funcionamento da clínica. Logo na entrada, possui um álcool 70 para a utilização tanto de nós funcionários quanto dos pacientes que adentrarem na clínica. Então, era obrigatório o uso do álcool gel 70, pelo período que estamos passando, e também antes deste período já era obrigatório. E a utilização das máscaras. E assim que entramos, tem a recepção. Na recepção, possui cadeiras para espera do atendimento, quando algum paciente tem que aguardar, e também a secretária que organiza os atendimentos, que chama os pacientes e organiza toda a papelada da clínica. Após, tem duas passagens, uma para as salas de exercício e outra para as macas. Nas macas, possuem cortina em volta das macas para manter a privacidade do paciente durante o atendimento. A maca é de um tamanho grande e confortável para o mesmo. Possui álcool em todas as salas de macas. A maca é dividida por cortina, então eram 3 macas divididas por cortina. Dentro dessas salas cobertas por cortina, possui uma mesinha com álcool em gel, possui o gel condutor para a utilização do ultrassom e do TENS e FES, possui os aparelhos e outros objetos que podem auxiliar no atendimento. Então, é bem confortável e atende bem as nossas necessidades. Do outro lado, possuem salas com aparelhos para exercícios, como cadeira extensora, o espaldar, que é muito utilizado na fisioterapia para diversos exercícios, discos, halteres, bicicletas, esteiras ergométricas. Então, possui toda uma infraestrutura para a realização de exercícios com o paciente e atende bem as necessidades dos exercícios que nós poderíamos propor para cada um. Possui também uma sala de pilates. Nessa sala de pilates, possui toda a estrutura necessária para o pilates. O pilates eu não pude acompanhar ainda, mas ele é realizado tanto pela Gisele quanto pela Ana Paula, que é a outra fisioterapeuta funcionária da clínica contratada pela Gisele. As duas nos orientaram a todo momento, tanto nos exercícios, como realizar, como propor. Então foi bem interessante, nós fomos bem atendidas, porque o tempo todo elas estavam presentes durante os atendimentos. Nos atendimentos, nós estávamos juntas, elas nos orientaram e nos mostraram como seria melhor para realizar o exercício. Então eu tirei algumas dúvidas pertinentes,
Eu pude desenvolver a habilidade de utilizar os aparelhos de fisioterapia. Eu tinha dúvidas quanto à utilização do TENS, do FES e do ultrassom, e elas nos orientaram, nos mostraram como era a utilização, como era feita a aplicação do mesmo. Mesmo com já a minha base na faculdade, na hora de aplicar eu ainda tinha um pouco de insegurança, e as mesmas me passaram segurança e nos mostraram como é feita a aplicação correta. Então eu desenvolvi muito essa habilidade lá. Pude conhecer outras mobilizações que elas me orientaram e pude aproveitar daquela infraestrutura que estava disponibilizada por nós. Então foi muito proveitoso, porque a clínica era bem organizada, nós podemos cumprir os horários, nós tínhamos os horários de intervalo para poder se alimentar e poder retomar o trabalho. E eu pude aproveitar toda a infraestrutura, conhecer novos exercícios, elas me explicaram diversas coisas. Por exemplo, no espaldar, alguns exercícios eu não tinha conhecimento e elas me mostraram como era a realização. Na clínica, nós atendíamos diversos tipos de pacientes, desde pediátrico até idosos, geriátricos. Tanto ortopédico, traumático, respiratório. Então, é uma clínica bem generalizada, tem pacientes de diversos tipos, o que aumentou o meu conhecimento, porque eu pude aprender diversas áreas, desde pediátrico, o qual eu tinha pouco contato. Então, foi muito engrandecedor eu poder atender uma criança, um recém-nascido, e poder acompanhar o desenvolvimento dele, e também poder acompanhar o desenvolvimento também de pessoas mais idosas, né, na área geriátrica. Também tinham pacientes oncológicos, tinham diversos tipos de pacientes. E isso contribuiu muito com o meu conhecimento, porque eu pude aprender sobre diversos tipos de patologias. E as fisioterapeutas, né, presentes na clínica, me orientaram a todo tempo em como seria o melhor procedimento para realizar para cada tipo de paciente. Eu aprendi a fazer as avaliações como é feita dentro de uma clínica, porque é muito diferente. Eu já tinha feito o estágio hospitalar, né, a prática clínica hospitalar, não era o estágio em si, mas era a prática clínica. E é muito diferente a prática clínica no hospital com o estágio mesmo em uma clínica de fisioterapia. É muito mais intenso, tem muito mais pacientes e é aquela coisa o tempo todo. Chega paciente e a gente atende, e pacientes de diversos tipos de coisa. Então eu aprendi esse lado da fisioterapia, que foi muito engrandecedor para mim. Eu tenho certeza que vai me ajudar muito profissionalmente, porque eu pude contar com essa infraestrutura mesmo e com esse apoio. O tempo todo também, eu e a minha dupla, também foi interessante o trabalho em grupo desenvolvido, porque a gente se ajudava nos atendimentos, a gente trocava informações, mesmo após o período do estágio, a gente trocava informações sobre o estágio em si, sobre os pacientes. Então, a gente conseguiu se sentir inserido mesmo nesse meio profissional. E o local em si, né, as salas eram muito agradáveis, os pacientes eram muito agradáveis, não tive problema com nenhum paciente, todos muito receptivos, respeitaram nós estagiários. Isso também foi muito engrandecedor, porque a gente se sentiu valorizada pelos pacientes, eles nos acolheram muito bem. A Gisele e a Ana Paula, né, a proprietária e a funcionária da clínica, nos apresentaram como estagiárias e eles acolheram bem a nossa proposta. E ao tempo todo elas estavam ao nosso lado para nos orientar. Então eu só tenho coisas positivas a falar sobre o local do estágio, sobre o período do estágio, porque o local foi muito agradável, uma infraestrutura muito bacana, todo o suporte necessário, tinham muitos aparelhos disponibilizados para aprendizado. As funcionárias eram muito receptivas, nos orientaram o tempo todo, estavam presentes durante todo o tempo do atendimento. E os pacientes também foram muito agradáveis e nos acolheram muito bem. Portanto, eu encerro falando que foi muito bom esse período de estágio e me engrandeceu muito profissionalmente.